Ei, turma, tudo bem? Vamos retomar nossos trabalhos? Quem poderia imaginar, né? Que lá, naquela terça-feira, nós estaríamos nos despedindo, não sei por quanto tempo, em razão desse difícil momento pelo qual nosso país está passando. Peço que vocês abram seus cadernos, que vocês abram o seu Código Penal e vamos retomar nossos estudos do ponto em que nós paramos, justamente para que não haja nenhum prejuízo, nenhuma perda de conteúdo em relação ao plano de ensino da nossa disciplina de Direito Penal 1. Vamos recordar, nós estudamos a aplicação da lei penal em relação às pessoas, lembram? E em relação às pessoas, nós estudamos as unidades diplomáticas e começamos a estudar as unidades parlamentares. Quando nós começamos o estudo das imunidades parlamentares, nós fomos lá no artigo 53 da Constituição, para verificar a inviolabilidade de senadores da República, de deputados federais, em relação aos seus votos, em relação às suas opiniões, em relação às suas palavras proferidas no exercício de sua atividade profissional. Vimos também que desde a expedição do diploma, desde a diplomação, esses deputados e senadores possuem foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. E aí nós terminamos a aula estudando justamente essas questões pertinentes ao foro por prerrogativa de função. Muito bem, vamos retomar o artigo 53 da Constituição. Abram aí, artigo 53 da Constituição. Deixa eu abrir o meu aqui. Estão vendo aí? Artigo 53 da Constituição, vou precisar dos óculos. Nós vimos a inviolabilidade do caput do artigo 53, vimos a competência originária do Supremo Tribunal Federal no parágrafo 1º do artigo 53. Faltaram 2 parágrafos para nós estudarmos, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Veja o que está previsto no parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os deputados e senadores só poderão ser presos no exercício da sua atividade profissional por crime em flagrante delito, por crimes inafiançáveis. É uma imunidade processual. Ocorre que hoje, em razão da legislação brasileira que nós temos em vigor, em razão da legislação processual penal brasileira que nós temos em vigor, em tese todos os crimes são afiançáveis. A exceção, ela é constitucional e atinge justamente o crime de racismo. Nós temos também a ação de grupos armados contra a ordem democrática, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Mas nós sabemos, você já sabe, que nós não temos legislação específica para tipificar, para criminalizar essas condutas. Então, o único crime inafiançável que nós temos hoje no Brasil é o racismo. E a não ser que o deputado ou senador da República tenha praticado no exercício da sua atividade profissional o crime de racismo, ele não poderá ser preso em flagrante delito. E quando for preso em flagrante delito, a casa respectiva tem que ser comunicada e ela decide pela manutenção ou não daquela prisão. Vejam o parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Mais uma imunidade processual. Olhem que interessante. Foi realizado um inquérito policial para apurar um crime cometido pelo deputado durante o exercício do seu mandato. Vamos imaginar que o delegado de Polícia Federal tenha concluído pela ocorrência do crime, há provas da materialidade delitiva e há indícios de autoria. O delegado de polícia encaminha os autos ao Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal que oficia dentro do Supremo Tribunal Federal por causa do foro por prerrogativa de função. O Procurador-Geral da República oferece denúncia contra o deputado ou contra o senador. O Supremo Tribunal Federal se reúne, é um procedimento específico previsto na Lei 8.038 de 1990, e em decisão colegiada recebe aquela denúncia, recebe aquela peça inicial. Numa linguagem mais laica, ele acata aquela denúncia. A partir daquele momento, o Supremo Tribunal Federal ainda não pode dar sequência ao processo contra o deputado ou senador. Ele tem que comunicar
o Congresso Nacional. Chegando à comunicação dentro do Congresso Nacional, na casa respectiva, o líder do partido político ao qual é filiado aquele deputado ou senador da República poderá propor à casa a suspensão do processo enquanto durar o mandato. E imaginem que a casa, ou a Câmara dos Deputados, ou o Senado da República decida pela suspensão do processo e aquele deputado ou aquele senador se reeleja para vários mandatos consecutivos. Lembrando que o mandato do senador da República é de 8 anos. 8 anos, uma reeleição mais 8 anos, outra reeleição mais 8 anos. Nós sabemos muito bem que nós temos parlamentares que estão dentro do Congresso Nacional há mais de 40 anos. Isso pode gerar impunidade? Claro que pode gerar impunidade. E vai depender da força política daquele parlamentar dentro do Congresso Nacional. Mas já foi pior. Observem que a redação a esse dispositivo foi dada pela Emenda Constitucional número 35 de 2001. E por mais irônico que possa parecer, essa emenda constitucional foi apresentada, foi proposta do presidente da Câmara dos Deputados à época, deputado federal por Minas Gerais, Aécio Neves. Essa redação ela veio em substituição à antiga que previa que não poderia haver sequer inquérito policial contra deputado federal ou senador da República se não houvesse prévia autorização da Casa Legislativa. Aí a impunidade ocorria em quase 100% dos casos. Porque uma coisa é o líder do partido político diante de uma denúncia recebida no Supremo Tribunal Federal e muitas vezes calcada uma quantidade inesgotável de provas produzidas no inquérito policial, queimar esse cacife político, expor o seu partido político para tentar sustar o andamento do processo. Outra coisa é, diante da inexistência até mesmo de uma investigação criminal, você conseguir barrar aquelas primeiras providências que têm que ser tomadas pela polícia diante da prática de um fato criminoso. Nós tivemos famosos criminosos no passado que sequer a inquérito policial responderam. Então, apesar de constituir uma imunidade processual, apesar de poder levar à impunidade, desde que a emenda 35 de 2001 ela foi promulgada, em raríssimas hipóteses nós tivemos suspensão do processo. E se nós pensarmos no caso mais famoso que tramitou no Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos, que foi o processo carinhosamente apelidado de Mensalão, vocês podem perceber que o Partido dos Trabalhadores, que tinha a maioria dentro do Congresso Nacional daquela época, não sustou o processo em face de figuras tão importantes dentro da história política daquele partido. E essas figuras políticas foram condenadas criminalmente e cumpriram, mesmo que uma parcela muito pequena, mas cumpriram parte daquela pena. Então aqui nós temos no 53, parágrafo 3º, mais uma imunidade que atinge, uma imunidade processual que atinge deputados federais e senadores da República. E os deputados estaduais? Olhem aí para o texto da Constituição. Vamos voltar alguns dispositivos até o artigo 27 da Constituição. O artigo 27 da Constituição é aquele que trata justamente dos deputados estaduais. Vamos lá, vamos descendo aqui. Estamos lá no artigo 40 ainda. Eu estou na versão do Planalto e por isso nós temos textos antigos e textos em vigor, textos que foram emendados. Eu prefiro porque aí nós podemos fazer até mesmo uma comparação da evolução legislativa ao longo desses últimos anos. Olhem lá. Aqui nós estamos no artigo 29, artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá para Parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras dessa Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, a Constituição ela é redundante, remuneração, perda de mandato, etc. O artigo 27 da Constituição estende as mesmas garantias, as mesmas imunidades, sejam elas de direito material, sejam elas de direito processual, previstas no artigo 53
para os deputados federais e senadores da República. Então, por força do 27, parágrafo 1º, eu estendo aos deputados estaduais as mesmas imunidades. Vamos lá. Quais outros representantes do Poder Legislativo nós temos? Os vereadores. Os vereadores vêm previstos no artigo 29 da Constituição. Veja lá, a partir do artigo 29 nós temos regramento sobre os municípios. O artigo 29 tem diversos incisos, diversas alíneas. Vamos lá do 29, inciso 8º. É assegurado aos vereadores, olha lá, inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Enquanto deputados federais e senadores da República têm uma inviolabilidade que atinge todo o território nacional, os deputados estaduais têm uma inviolabilidade que atinge todo o território do Estado, a não ser, obviamente, que eles estejam em missão fora do Estado, missão parlamentar fora do Estado. Imagine que uma comitiva de deputados estaduais tenha ido a Brasília resolver um problema pertinente ao Estado de Minas Gerais, aí ele carrega as suas imunidades. E os vereadores, eles têm essa imunidade tão somente dentro da circunscrição do município. Então, o vereador saiu do município, ele não tem mais a sua inviolabilidade, a não ser, da mesma forma, ele esteja em missão institucional. Os vereadores foram lá com o Pires pedir um dinheirinho lá em Brasília para o presidente da República. Ele está levando consigo a sua inviolabilidade por opiniões, palavras e votos. E é a única que ele possui. Ele não possui qualquer imunidade processual e nem tampouco foro por prerrogativa de função. Ok? Assim nós fechamos a questão da imunidade em relação aos parlamentares. E naquele programa que nós passamos no início do nosso estudo das imunidades, nós ficamos a estudar as imunidades em relação aos advogados. E para isso eu peço que vocês acessem a Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. Acessem aí, procure no quadro de vocês, no Vademecum, se vocês estiverem com tablet ou com computador, dê uma olhadinha no Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil. Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. Vocês vão ter oportunidade, quando entrarem no estudo da ética profissional, de destrincharem o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética Profissional. Por enquanto, o que é que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês deem uma olhadinha no artigo 7º do Estatuto. O artigo 7º traz os direitos do advogado, as prerrogativas do advogado no exercício da sua atividade profissional. E eu gostaria que vocês começassem o artigo 7º lá pelo parágrafo 2º, passem pelos incisos, são 21 incisos, e vamos lá nos parágrafos. Nós temos o parágrafo 2º, eu gostaria que vocês começassem por ele, artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei 8.906, de 1994. É o Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil. É muito provável que no Vademecum ele esteja em estatutos. Então, dá uma olhadinha no índice, que pode ser que esteja fora da ordem cronológica. Achem lá. Acharam o parágrafo 2º? O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação, puníveis, qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a ordem pelos excessos que cometer. Então, nós, advogados, regularmente inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, possuímos inviolabilidade, imunidade material, em razão de injúrias e difamações irrogadas em juízo ou fora dele, desde que seja na discussão da causa. Difamação e injúria. Dê uma olhadinha no Código Penal. Achem um Código Penal. Vamos procurar aqui o Código Penal brasileiro. Mantenho aí separadinho o artigo 7º do Estatuto e vamos lá no Código Penal brasileiro.
Código Penal brasileiro, na sua parte especial, traz os chamados crimes contra a honra. E esses crimes contra a honra estão previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Achem lá. Dos crimes contra a honra. Acharam aí? Muito bem. Artigo 138 traz a calúnia, no 139 nós temos a difamação, no 140 nós temos a injúria. Fundamentalmente, para vocês alunos do primeiro período do estudo do direito penal, qual que seria a diferença entre três institutos? E saibam que são três crimes absolutamente diferentes, ao contrário do que nós costumamos ouvir veiculado da imprensa. Imagine que eu chegue dentro de sala de aula e veja um de vocês subtraindo, um de vocês não, né? Vamos pensar no Tício, e vejo Tício subtraindo o Código Penal de Mévio. Ou mais do que isso, eu nem vi Tício subtrair o Código Penal de Mévio, mas querendo prejudicar Tício, eu cheguei dentro de sala de aula e afirmei: Tício subtraiu o Código Penal de Mévio. Eu estou imputando a Tício com a vontade de prejudicar Tício, a falsa imputação de que ele teria subtraído um bem material, um Código Penal do colega Mévio. Essa imputação falsa de um fato que é definido como crime, neste caso lá no artigo 155 do Código Penal como furto, configuraria a injúria, a calúnia do artigo 138 do Código Penal. Vejam lá, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então eu imputei um fato, esse fato é definido como crime no artigo 155 e eu o fiz falsamente, eu o caluniei. É óbvio que o advogado não poderia ter imunidade em relação à calúnia, porque se o advogado aponta o dedo e imputa a prática de um crime a quem quer que seja, é interesse do Estado saber se o crime foi cometido ou não. Então, se o crime foi cometido, aquela pessoa responde pelo ilícito penal. Se o crime não foi cometido, o advogado responde ou por calúnia, ou nós temos um outro crime chamado denunciação caluniosa, que está prevista lá no artigo 339 do Código Penal brasileiro. A nossa imunidade, ela é para difamação e para injúria. Na difamação, eu imputo um fato desonroso, mas esse fato desonroso não configura crime. Eu chego dentro de sala de aula e afirmo: Tício colou na prova de direito penal de Mévio. Colar deveria ser crime, deveria ter o crime assim, colar de alguém, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Mas o fato não é criminoso, apesar de ser extremamente desonroso. Então eu imputei um fato, esse fato não configura crime, mas esse fato ele é desonroso. Nós estamos diante da difamação. E na injúria, nós temos injuriar alguém ofendendo a dignidade ou decoro. Na injúria eu não imputo um fato desonroso, mas eu imputo uma condição desonrosa a determinada pessoa. Eu cheguei dentro de sala de aula e ao invés de falar que Tício furtou o Código de Mévio, eu chamei o Tício de ladrão. Tício, você é um ladrão. Eu não estou imputando um fato determinado, mas eu estou imputando uma condição a Tício extremamente desonrosa. Neste caso, eu tenho o crime de injúria, isso, obviamente, de uma forma muito superficial. Nós dizemos que na calúnia e na difamação, nós ofendemos a honra objetiva daquela pessoa, que é o sentimento de dignidade, de decoro, de honra que ela tem em relação ao grupo social ao qual ela pertence. E na injúria, nós imputamos a honra subjetiva, que é aquilo que ela sente em relação à sua própria condição. Não se assustem, então, se vocês chegarem no tribunal do júri e começarem a assistir os debates orais, advogado de um lado, promotor de justiça do outro, e um descascar o outro. Não vai achando assim, nossa, esse cara é foda pra caramba, é muito corajoso, olha como que ele faz com o promotor de justiça. Nada, ele está amparado pela imunidade prevista no artigo 7º do Código Penal, imunidade esta, aliás, que é reproduzida no artigo 142 do Código Penal, 142 que estende essa imunidade a todas as partes, não é só o advogado, é o promotor também, e inclusive as pessoas que estão, os representantes das partes, mas as próprias partes do processo.
Olha lá, não constitui injúria ou difamação punível, ofensa enrolada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Então, eu sou parte, eu sou um acusado no processo penal. Eu estou sendo defendido por um advogado. Meu advogado possui imunidade, eu também possuo imunidade. A minha imunidade, obviamente, eu não sou advogado, não decorre do estatuto, mas decorre do artigo 142 do Código Penal. Essa imunidade, ela é uma imunidade material, ela é uma inviolabilidade. Não se aplica o direito penal a, neste caso, seja ao advogado, seja ao Ministério Público, seja às partes no processo penal. Ok? Voltando para a Lei 8.906, vejam aí na tela, eu trouxe de volta o parágrafo 2º, percebam que logo que a lei entrou em vigor, havia uma terceira imunidade prevista nesse parágrafo 2º, que trazia justamente o desacato. E aí vocês vão observar aí na tela a observação do próprio Planalto, vide a DIN 1127, dígito 8. O que aconteceu? Logo que entrou em vigor o Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, ela intentou essa ação direta de inconstitucionalidade, discutindo não só expressões, percebam, nesse parágrafo 2º, olhe um pouquinho para baixo aí, no parágrafo 4º, como diversos outros pontos do Estatuto da OAB. Em decisão liminar, o Supremo Tribunal Federal afastou a aplicabilidade de diversos dispositivos no Estatuto, para depois, no julgamento do mérito, retirar definitivamente a vigência de determinados dispositivos. E um deles, e neste caso eu tenho que admitir com toda razão, foi retirada a expressão desacato. O desacato é um crime previsto no artigo 331 do Código Penal. E no desacato, a ofensa ela não é dirigida a uma pessoa ou não é dirigida a um servidor público. Ela é dirigida à instituição. Uma coisa é eu virar para um servidor público e xingar o seu mochiba, porque ele trabalha mal pra caramba. Aí eu estou atingindo a honra dele, servidor público. E se eu chamar o promotor de mochiba no meio de uma sessão de julgamento porque ele não cuidou bem das provas do processo penal, eu estou amparado pela imunidade do artigo 7º, parágrafo 2º. O desacato consiste numa ofensa à instituição Ministério Público, ou à instituição magistratura, ou à instituição polícia militar, e por isso nós, advogados, não poderíamos realmente ter imunidade. Então, se eu me virar contra o Ministério Público, se eu me virar contra a magistratura, eu tenho que responder pelo crime previsto no artigo 331 do Código Penal, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Não é sempre que o Supremo acerta, não, muito antes pelo contrário, mas neste caso o Supremo Tribunal Federal acertou, retirando a vigência da expressão desacato. Não acredito que no quadro de vocês, no vademecum de vocês, ainda tenha a expressão desacato. Mas se porventura estiver, risquem e coloquem a observação. Teve a vigência subtraída pela lei, pela decisão proferida na ADIM do 1127, dígito 8, decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Ok? Muito bem. Vejam o parágrafo 3º. No parágrafo 3º nós temos uma imunidade processual do advogado. O advogado somente poderá ser preso por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observado o disposto no 4º inciso deste artigo. Uma imunidade muito semelhante àquela dos deputados federais, senadores da República e deputados estaduais. No exercício da atividade profissional, eu só posso prender em flagrante delito se o crime for inafiançável. E se o crime for inafiançável, olhem que interessante, o inciso 4º, vamos lá no inciso 4º do artigo 7º, ele prevê que, no caso de prisão em flagrante, o advogado tem o direito de ter a presença de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil durante a lavratura do respectivo auto de prisão em flagrante, sob pena de nulidade. E todas as vezes que se instaurar um procedimento contra um advogado, vejam, nos demais casos, comunicação expressa seccional da ordem
Foi instaurado um inquérito policial para apurar uma conduta de um advogado, conduta essa praticada no exercício da atividade profissional. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem que ser comunicada daquela instauração daquele procedimento contra o advogado. E as seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil possuem delegados de prerrogativas que cuidam justamente de acompanhar esses procedimentos para assegurar que as prerrogativas dos advogados sejam sempre respeitadas, sejam sempre observadas. Aproveitando que nós subimos para os incisos do artigo 7º, dê uma olhada numa importantíssima... vamos aproveitar o 5º inciso, outra imunidade processual. Não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar. Então o advogado ele foi preso em flagrante, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, ele vai acompanhar o processo penal preso, prisão antes da sentença transitada em julgado. Esse advogado ele pode ser encaminhado para Nelson Gria e ficar numa cela comum de presos provisórios? Ele pode ser encaminhado para Bicas ou ficar no Ceresp Gameleira? Não pode. Ele tem uma proteção processual. E essa proteção processual é recolhimento em sala de Estado Maior. Sala de Estado Maior nada mais é do que uma ocupação dentro de prédio da Polícia Militar, daquele respectivo Estado, que tenha as condições adequadas, normalmente sem as características próprias de uma cela, mas acaba sendo adaptada para funcionar como se fosse uma cela, na qual o advogado ficará preso durante toda a tramitação do processo. E se a polícia local não tiver a estrutura necessária para receber esse advogado, ele deverá ficar em prisão domiciliar. Também é uma importante imunidade processual que nós advogados temos. E por último, dê uma olhadinha no 2º inciso. Apesar do artigo 7º do 2º inciso falar em inviolabilidade, nós estamos falando tecnicamente de imunidade processual. E é uma imunidade processual extremamente importante. Eu diria para vocês que é a mais importante que nós temos no Estatuto da Advocacia. São direitos do advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como os seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Por quê? Porque essa proteção que é dada ao escritório do advogado, aos seus instrumentos de trabalho, às suas correspondências, aos seus arquivos. Porque da mesma forma que um médico, da mesma forma que um psicólogo, que um psiquiatra, nós advogados recebemos uma série de informações do nosso cliente em razão da indispensável confiança recíproca que deve existir entre advogado e seu cliente. E essa confiança ela jamais poderá ser quebrada, sob pena de infringência a uma série de dispositivos do Código de Ética Profissional. Então imagine a facilidade que seria para um delegado de polícia ir até o escritório do advogado, realizar uma busca e apreensão, pegar todos os registros que o advogado tem na pasta de um cliente, para poder, a partir dos registros do advogado, realizar a investigação policial. Vou dar um exemplo para você que aconteceu aqui em Minas Gerais. Havia um acusado num processo penal que estava foragido já há algum tempo. O delegado de polícia não conseguia localizar esse foragido de jeito nenhum. Mandado de prisão em aberto, mandado de prisão no CNJ, polícia no encalço do cidadão e não encontrava. Até um belo dia em que o delegado de polícia teve uma brilhante ideia. Ele resolveu interceptar as comunicações telefônicas do advogado cadastrado no processo como defensor daquele fujão. A partir dessa obviamente que não houve autorização judicial para isso, é uma interceptação telefônica absolutamente ilegal, o delegado de polícia interceptou as ligações e começou a monitorar o advogado. Até um belo dia em que monitorou a conversa dele com o cliente, que estava foragido, e os dois combinavam um encontro na cidade de Campinas. Então o delegado já descobriu que aquele fujão estava na cidade de Campinas ou nos arredores da cidade de Campinas.
Fez mais do que isso. Começou a oficiar as companhias aéreas para monitorar a compra de passagem daquele advogado. Conseguiu identificar uma compra de passagem de Belo Horizonte para Campinas. Comunicou à polícia local, a polícia de Campinas, mandou uma foto desse advogado, nós temos foto no site da OAB disponível, apesar de que a minha é de 1900 e cafunga. Se vocês tiverem curiosidade, vocês vão ver os tempos em que eu ainda usava fraldas. Mandou uma foto do advogado por delegado. Quando ele desembarcou no voo da Azul, lá em Campinas, um detetive já estava monitorando aquele advogado, identificou a saída dele no desembarque, começou a segui-lo. Não deu outra, ele foi direto ao cliente. Chegou no cliente, a polícia prendeu o cliente cumprindo o mandado de prisão que estava aberto. Vocês podem pensar, bom, do ponto de vista da justiça social, o mandado de prisão foi cumprido, é verdade. Agora pense do ponto de vista do advogado. E do ponto de vista do cliente que confiou naquele advogado. Então aquele advogado recebe uma série de informações daquele cliente sob sigilo profissional, sob o juramento de manter aquelas informações sob sigilo, e por causa de uma conduta ilícita por parte do delegado de polícia, aquele delegado chegou até o cliente que estava foragido. Aí vocês devem pensar, poxa vida, mas os fins justificam os meios que foram utilizados. Se nós começarmos a pensar desta forma, nós podemos radicalizar um pouco o exemplo e imaginarmos uma vítima de um sequestro que está no cativeiro há uma semana, há 2 semanas, há 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, passando pelas piores condições possíveis. E aí, de repente, a autoridade policial ela consegue prender um dos membros daquela organização criminosa que mantém aquela vítima em cativeiro. Eu preciso chegar até a vítima do sequestro. A pessoa não quer confessar onde que a vítima se encontra. O que eu faço? Se os fins justificam os meios que eu vou utilizar, eu posso, quem sabe, empregar tortura e extrair dela uma confissão. Claro que mudando aquilo que deve ser mudado, mutatis mutandis, o exemplo é o mesmo. É óbvio que no Estado Democrático de Direito nós não podemos permitir esse tipo de conduta policial. Por isso, essa importante proteção do artigo 7º, segundo inciso. Agora, não se esqueçam, as imunidades do advogado o protegem no exercício da sua atividade profissional. Se o advogado deixou a advocacia muito tempo de lado e faz parte da organização criminosa, a autoridade policial pode entrar em qualquer momento, no momento que for, dentro do escritório daquele advogado, cumprindo o mandado de busca e apreensão e apreender o que precisar ser apreendido. Entendam, uma coisa é o estatuto proteger o exercício lícito da advocacia. Outra coisa é o estatuto proteger a atividade criminosa de alguém que se transveste de advogado, mas que, na verdade, é um quadrilheiro, é a parte de uma organização criminosa. Então, se a investigação policial caminhar para um lado, a demonstrar que o advogado há muito tempo deixou de ser advogado, porque bandido não é advogado. Eu posso até ter alguns bandidos na advocacia, mas esse bandido não é advogado, ele está infiltrado dentro de nós advogados. Então, se eu tenho um bandido travestido de advogado e a polícia detecta que ele faz parte de algum grupo criminoso, de alguma organização criminosa, todas essas imunidades caem e é óbvio que eu posso atuar na investigação do ilícito penal, na investigação da participação daquele advogado em eventual empreitada criminosa. Ok? Com isso, nós encerramos essa parte de imunidades. E, na sequência, vamos estudar um instituto que a todo tempo nós falamos na aplicação da lei penal, que é o Instituto da Extradição. Mas até para que o arquivo não fique muito longo e a aula fique um pouco cansativa, eu vou fazê-lo num arquivo separado, numa próxima videoaula. Combinado? Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus.